Olá, hoje nós vamos para o capítulo 2 do primeiro livro dos reis. Você sabe que o livro dos reis vai contar toda a trajetória de Salomão, contando para nós a sucessão de Davi para Salomão, a história toda do reino sobre Salomão, o cisma, a divisão do reino. E hoje, nesse capítulo 2, nós vamos ver as recomendações de Davi para o seu filho Salomão. Davi ainda está vivo e vai dar algumas recomendações. Presta atenção. Você sabe que Davi tinha ao seu lado ali pessoas que ele queria trazer junto de si, embora fossem pessoas que tentou trair, maldiçoou Davi. Semei, Joabe, Davi tinha um pé atrás também, E Joabe estava do outro lado, não do lado de Davi. Então, presta atenção o que o Davi vai mandar o seu filho Salomão fazer. Você vai prestar atenção, tá bom? Eu quero que você compartilhe esse vídeo com toda a sua família, com seus amigos e convide-os para que eles se inscrevam no canal. Quero convidar você. Você não se inscreveu ainda? Você está me assistindo agora. Você não se inscreveu? Eu vou até dar uma dica para você. Está embaixo escrito assim, inscrever-se, inscreva-se, aciona o sininho. É grátis, não paga nada, não é para pagar nada, por favor. É para você ter sempre, como inscrito, a gente fica sempre mais ligado. Então, sempre que eu postar algum conteúdo aqui, você vai receber uma notificação. Deixa eu te falar uma coisa. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler. O segundo capítulo são as recomendações de Davi para Salomão. E a gente vai entender. Já vou te falar, você vai ficar meio escandalizado aqui, porque Davi vai mandar, de repente, eliminar algumas pessoas, mas deixa eu te explicar. Não é algo que Deus queira, mas faz parte da estratégia política na antiguidade. Presta atenção, vamos lá. Isso mesmo, vamos lá. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele a seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso e comporta-te como homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, anda em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo, serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em tudo o que empreenderes. E o Senhor cumprirá a promessa que me fez, isto é, que eu terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel. Se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele com fidelidade de todo o seu coração e de toda a sua alma. Tu sabes bem, agora começa, Tu sabes bem tu sabes tão bem como eu, o que me fez Joabe, filho de Sárvia, como ele assassinou os 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, derramando assim, em pleno tempo de paz, o sangue da guerra e manchando com o sangue da guerra o cinto de seus rins e o calçado de seus pés. Farás como julgares prudente e não deixarás que as suas cãs desçam em paz à habitação dos mortos. Por outro lado, tratarás com benevolência os filhos de Berzelai, o Galadita, faze-os comer à tua mesa, porque foi esse o gesto que tiveram para comigo quando eu fugia diante de teu irmão Absalão. Tens também perto de ti Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, que me insultou tão violentamente no dia em que ia para Manaim. Mas como ele veio ao meu encontro até o Jordão, jurei-lhe por Deus que o não mataria pela espada. Tu, porém, não o deixarás impune, pois és bastante sensato para saber como o terás de tratar.
farás descer com sangue as suas cãs à habitação dos mortos. Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Davi morreu. Reinou durante 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino foi solidamente estabelecido. Adonias, filho de Agite, por ter com Betsabeia, mãe de Salomão, Adonias, filho de Agite, foi ter com Betsabeia, mãe de Salomão. Ela disse-lhe: vens como amigo? Sim, disse ele, preciso falar-te. Fala. Ele continuou: sabes que o reino era meu e que todo Israel me considerava como seu futuro rei. Mas o trono foi transferido a outro, passando para o meu irmão, porque o Senhor lhe concedeu. Tenho a esse respeito um pedido a fazer-te. Não o recuses. Fala. Pede ao rei Salomão, que nada te recusa, que me dê Abisague, a sunamita, por mulher. Está bem, respondeu Betsabeia, falarei por ti ao rei. Betsabeia foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar num trono para a sua mãe e ela sentou-se à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer-te, disse a Betsabeia. Não o negues. Pede, minha mãe, respondeu o rei, porque nada te recusarei. Disse Betsabeia: peço-te que Abisague, a sunamita, seja dado por mulher ao teu irmão Adonias. E o rei Salomão disse à sua mãe: por que queres que Abisague, a sunamita, seja dada a Adonias? Pede também para ele o reino, que é meu irmão primogênito, assim como para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Sérvia. Jurou então o rei Salomão em nome de Deus, dizendo: Deus me trate com o último rigor, se Adonias não pagar esta palavra com a sua própria vida. Pela vida de Deus que me estabeleceu solidamente no trono de Davi, meu pai, e que fundou a minha casa, como tinha prometido, Adonias será morto hoje mesmo. O rei Salomão enviou Banaías, filho de Joiada, para o matar, e Adonias morreu. Perceberam aí? Ó? As 3 ameaças do trono estão sendo eliminadas. Disse também o rei ao sacerdote Abiatar: vai para as tuas terras, em Anatote, porque és digno de morte. Entretanto, não te matarei agora, porque levaste a arca do Senhor Javé diante de Davi, meu pai, e compartilhaste todas as suas provações. Salomão destituiu Abiatar de suas funções, cumprindo-se assim a palavra pronunciada por Deus em Silo contra a casa de Eli. Quando chegou essa notícia a Joabe, que tinha seguido o partido de Adonias, embora não tivesse seguido de Absalão, ele fugiu e refugiou-se no tabernáculo do Senhor, agarrando-se aos chifres do altar. Foram dizer ao rei Salomão: Joabe refugiou-se no tabernáculo do Senhor e está junto do altar. Salomão mandou Banaías, filho de Joiada, dizendo-lhe: vai e mata-o. Eu vou te explicar por que não deu certo ele segurar no chifre do altar. Banaías, chegando ao tabernáculo do Senhor, disse a Joabe: o rei ordena que saias daqui. Não saio, respondeu Joabe. Não quero morrer aqui. Quero morrer aqui. Banaías foi ao rei e disse-lhe: eis o que me disse Joabe e o que me respondeu. O rei disse-lhe: faze como ele disse, mata-o e enterra-o, para que assim se afaste de mim e da casa de meu pai o sangue que ele derramou sem motivo. O Senhor fará cair esse sangue sobre a sua própria cabeça, porque ele matou, feriu a espada sem que o soubesse Davi, meu pai. 2 homens mais justos e melhores do que ele, Abner, filho de Ner, general do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, general do exército de Judá. Abner e Amasa, né? O sangue deles recairá para sempre sobre a cabeça de Joabe e de sua posteridade. Mas a Davi, a sua raça e ao seu trono, dará o Senhor paz para sempre.
Banaías, filho de Joiada, voltou ao tabernáculo e feriu de morte a Joabe. Sepultaram-no em sua casa no deserto. Em seu lugar, pôs o rei à frente do exército Banaías, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, estabeleceu Sadoque como sacerdote. Depois mandou o rei chamar Semei e disse-lhe: faze para ti uma casa em Jerusalém e habita aí. Semei, né? Dela não sairás para ir aonde o que quer que seja. No dia que o fizeres e passares a torrente de Cedron, sabes que será morto. Serás responsável pelo que acontecer. Semei respondeu ao rei: está bem, teu servo fará como ordenou o rei meu senhor. E Semei habitou longo tempo em Jerusalém. 3 anos depois, aconteceu que 2 escravos de Semei fugiram para junto de Aques, filho de Maaca, rei de Gate. Vieram avisar a Semei, dizendo: teus escravos estão em Gate. Semei levantou-se, selou o jumento e foi a Gate ter com Aques em busca de seus escravos. Dissera Salomão que Semei fora de Jerusalém a Gate e estava de volta. O rei chamou-o e disse-lhe: não te fiz eu jurar em nome de Deus, não te avisei formalmente, dizendo-te que em qualquer dia que saísses para onde quer que fosse, haverias de morrer? E não me respondeste: está bem, eu compreendi. Por que não guardaste tu o juramento do Senhor e a ordem que eu te havia dado? Tu sabes, ajuntou o rei, todo o mal que fizestes a Davi meu pai. Tens consciência disso? Por isso o Senhor faz recair a tua malícia sobre a tua cabeça. O rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será consolidado para sempre diante do Senhor. Ordenou o rei a Banaías, filho de Joiada, o qual saiu e feriu Semei. Este morreu. E o reino foi consolidado nas mãos de Salomão. Toda ameaça ao reino de Salomão foi eliminada. Entendeu? Entendeu? Joabe, chefe do exército, tinha conspirado junto com Adonias para que ele fosse rei. Davi não fez nada com Joabe, mas explicou para o seu filho fazer. O sacerdote Abiatar tinha ficado do lado de Adonias nesse golpe de estado. Foi destituído. Outro lá, o Semei, que foi aquele que humilhou Davi. Davi tinha trazido ele para junto de si, deu ordens para que ele ficasse numa prisão domiciliar. Ou seja, e o próprio Adonias que tentou de novo usurpar o trono, querendo a mulher do seu pai, foi eliminado também. Então vamos lá. Gente, nós estamos vendo aqui, você pode pensar, meu Deus, mas Deus mandou matar Joabe, mandou matar o Semei, mandou matar o Adonias, mandou expulsar o Abiatar, é isso que Deus queria? Não, Deus não é um Deus sanguinário, não é um Deus sanguinário, mas nós estamos vendo aí a constituição do reino e as manipulações políticas acontecendo, né? E isto acontecendo no meio de pessoas que Deus havia escolhido, com seus pecados, com suas diferenças. Mas, volto a dizer, sempre Deus vai tirar alguma coisa dali para conduzir o seu povo. Mesmo sendo contaminado pela maldade, ganância das pessoas, Deus vai tirar alguma coisa dali. Mas vamos entender a história toda. Gente, o que nós temos? Davi estava ali a ponto de morrer. Salomão já é rei. Adonias, que era o seu meu irmão, foi para o campo lá cuidar da sua vida. Atenção. Davi fala, vou morrer. Chama o filho Salomão e fala, Salomão, é o seguinte, você vai ter que fazer isso. E dá instruções. Primeiro, Joabe era o chefe do meu exército. Se debandou lá para o lado de Adonias. Então, olha, vê aí o que você vai fazer com Joabe. Aí ele fala assim, o Joabe, ele matou 2 generais meus. Matou o Abner
E matou, como que chamou o general? Esqueci o nome do outro general. Cadê o outro general? O Abner e Amasa. O Abner e Amasa. O Abner era chefe do exército de Israel. E o Amasa era chefe do exército de Judá. Em tempo de paz, está lembrado disso? Em tempo de paz, o Joabe, temendo perder o posto de chefe geral do exército, foi lá, matou Amasa e matou Abner. Isso deixou Davi muito mal. E aí, mas Davi não fez nada com ele. Não fez nada com ele. Inclusive, Joabe continuou sendo o chefe do exército. O que ele fez? Davi guardou isso, e quando o Joabe se debandou para o lado de Adonias, o Davi falou o seguinte, dá um jeito de acabar com esse Joabe. Mas qual foi o crime dele? O crime dele foi justamente matar Abner e Amasa. Isso já tinha passado há muito tempo. Só que, qual é a estratégia política aqui? Joabe não é um homem confiável. Ele já se debandou para o lado de Adonias, querendo dar um golpe de Estado. Dá um jeito de eliminá-lo. Mas qual a acusação que nós vamos fazer contra ele? A acusação é que ele matou Amasa e matou Abner. Pronto. Daqui a pouco acontece. Davi chama de novo o seu filho, Salomão, e fala, deixa eu te contar uma coisa aqui, O Semei é um homem que me insultou demais. Me insultou, mas ele veio até mim e pediu desculpa quando eu estava voltando. Ele me insultou quando eu estava fugindo de Jerusalém, fugindo de Absalão, fugindo de Jerusalém, ele me insultou muito. Mas eu não fiz nada com ele. Eu trouxe ele para junto de mim e ele ficou junto de mim. Davi tinha a famosa estratégia: tenha sempre os seus inimigos junto de você e eles não vão te fazer mal. Mas o Davi falou, mas ele é uma ameaça. Então, deixa eu te falar uma coisa, dá um jeito de eliminar isso. Mas dá um jeito de eliminar mais ou menos, assim, não parecendo que a culpa seja sua. E aí Salomão vai ter uma ideia. Muito bem, mas aí o Davi falou assim, mas trata bem Berlizai. Por quê? Porque foi o Berlizai que me alimentou durante o tempo que eu estava exilado. Quando Davi fugiu, Berzelai. Quando Davi fugiu de Jerusalém, por causa que Absalão, seu filho, queria o trono, ele se refugiou em Galaade, do outro lado do Jordão. Lá o Berzelai alimentou Davi com seu povo, deu fuga para Davi, proteção para Davi e o seu povo, e fez com que o exército e os guerreiros de Davi tivessem tempo de se recompor para assumir de novo o trono. E ele falou, mas trata Berzelai muito bem. Tudo bem? Tudo bem, então vamos ver o que vai acontecer. Davi morre, é sepultado, e aí Salomão começa a reinar. Primeira coisa que acontece quando Salomão começa a reinar. Vamos lá. Adonias. O Adonias chega para a mãe de Salomão, a Betsabé, e fala assim, Betsabé, queria pedir um negócio para você. Aí ela falou, pode falar. Ela até se dava bem com a Adonias. Sabe o que é? Pede para o Salomão, queria a Abisag, aquela mulher do meu pai. Sabe o que é Abisag, né? Abisag foi aquela moça novinha que eles levaram para o Davi quando ele estava velhinho, para aquecer o Davi, para ele ter, de repente, uma mulher. Davi não fez nada com ela, praticamente, como eu expliquei para você no outro capítulo, não teve nenhuma relação sexual com ela, nada disso. Aí falou, dá ela para mim. Aí a Betsabé falou, eu vou falar com o Salomão, vou falar com o Salomão, porque a Betsabé não percebeu o que estava por trás dessa história. Betsabé é bobinha também, né? Ela não percebeu o que estava por trás da história. O Adonias queria a mulher do rei, porque tomar a mulher do rei significa ter direito ao trono. Ela não percebeu isso. Aí a Betsabé chegou, falou, Salomão, deixa eu falar uma coisa pra você. Salomão chegou, vem cá, mãe, não sei o quê, botei até um trono para você aqui do lado. No tempo, na antiguidade, principalmente em Israel, as rainha-mãe tinha um poder muito grande. Rainha-mãe, meu filho, ela tinha poder mesmo.
né? Na concepção da antiguidade, também no tempo ali em Israel, rainha mãe tinha um trono do lado do trono do filho. Aí ela falou assim, ô Salomão, é o seguinte, o Adonias vem me pedir a Abisag para ser mulher dele, dá para ele. Salomão falou, ô mãe, você tá doida? Você quer que eu dê também, você quer que eu dê a coroa, que eu dê o trono, você quer que eu dê tudo para ele também? Quer dar um exército, quer tudo? Tá percebendo? Não tá percebendo não? Não tá percebendo que isso é uma jogada dele? Porque se eu der a Abisag, que era a mulher do rei, eu estou dando a coroa, eu estou entregando o reino para ele. Tá percebeu? Ele vai usar isso falando assim, eu tenho agora a mulher do rei. Se eu tenho agora a mulher do rei, eu tenho direito à coroa. Onde você está com a cabeça? E aí ele falou assim, olha o seguinte, já estou percebendo aí cheiro de golpe no ar. É golpe de novo, esse Adonias não está em jeito. Mandou matar o Adonias. Mandou matar o Adonias. O Salomão é um homem sábio e ele percebeu, já tem aí um golpe de Estado sendo gestado de novo. Adonias já veio me pedir esse negócio da mulher, do meu pai. Tem um cheiro de golpe no ar. E aí ele percebeu, tenho que eliminar todas as ameaças. Quem são as ameaças? Joabe, que é o chefe do exército, Abiatar, que é o sacerdote, e o Semei, que é um espalhador de mentira que tem aí. Eu tenho que eliminar isso. Bem que meu pai Davi falou para ter cuidado com essa turminha. Bem que meu pai falou. Olha, as pessoas já tinham tentado dar um golpe lá atrás, né? E eles vão tentar de novo. Matou Adonias, o meu irmão dele. Vamos agora para o Joabe. Meu pai falou o seguinte, Joabe, você matou 2 dos grandes generais, derramou sangue em tempo de paz. Você sabe que, uma coisa importante você saber, quando você mata na guerra, você não é considerado aquele pecado para ser vingado, não é, sabe? Na lei de Israel, na lei de Deus, quando você mata alguém, um vingador de sangue tem que vir matar você. Mas quando essa morte acontece em tempo de guerra, não precisa ser vingada a morte. Só que aconteceu o seguinte, Joabe matou esses 2 generais, Amasa e Abner, em tempo de paz. Logo, precisava ser vingado o sangue desses 2. Logo, Joabe tinha que ser morto. Mas Davi protegeu, Davi não deixou. Agora, nós vamos eliminar esses 2. Salomão falou, desses 2 não, nós vamos eliminar Joabe. Usou justamente esta condenação dele ter matado 2 generais, Amasa e Abner, e falou, vamos matar. Quando o Joabe fica sabendo, ele vai e se agarra no altar. Lembra aquela tática? Se você se agarra no altar, nos chifres do altar, ninguém pode fazer mal a você. Mas ela se deu mal, porque o crime de sangue, o crime de derramar sangue injusto, ele não é impedido nem se eu agarrar pelo chifre do altar. O Joabe talvez tenha pensado que o Salomão estivesse procurando ele por causa da traição em relação a Adonias. Aí ele foi lá, se agarrou no chifre do altar. Ele falou, então, se eu agarrei no chifre do altar, ninguém pode me matar. Olha para você ver a tática que Salomão usou. Presta atenção. Ele manda matar Joabe. Joabe pensa, Salomão está querendo me matar porque eu traí Davi querendo o rei Adonias. Ora, eu vou lá e me agarro no altar. Só que o Salomão não tinha mandado matar ele por causa de traição. Não. Tinha mandado matar ele porque ele matou 2 generais lá atrás. Logo, pela lei de Deus, se você mata alguém e precisa ter o seu sangue vingado, nem o altar pode te proteger. Nem o altar pode te proteger. E é o que acontece.
mesmo segurando no chifre do altar, Banaías, que agora é o chefe do exército, mata Joabe. Então lá se foram Adonias, Joabe. Está faltando a gente aí. Está faltando quem? Está faltando o sacerdote Abiatar. Salomão vai lá dar um jeito dele. Abiatar é o seguinte, você se colocou do lado de Adonias. Na verdade, eu queria te matar, mas você é sacerdote, você levou a arca junto com meu pai, eu não vou te fazer isso. Você raspa fora daqui, racha fora. Vai para longe, volta lá para Anatote, fica para lá, bem longe daqui. Ou seja, praticamente desterrou o Abiatar. Tá, então lá se foram Adonias, que foi morto, Joabe, que foi morto, e Abiatar, que foi embora. Tá faltando alguém? Tá faltando o Semei. Esse Semei é aquele que, quando Davi, coitado, humilhado, estava indo embora de Jerusalém, falava, sanguinário, vagabundo, eu não sei o quê. Enquanto Davi ia caminhando assim, ó, ele jogava pedra, ele xingava, ele amaldiçoava Davi. Amaldiçoava Davi. Aí o Davi fala o seguinte, ó, Davi, quando virou rei de novo, esse Semei, você lembra disso? Ficou se borrando todo, falou, eu tenho que ir lá pedir desculpa, Davi. Me desculpa, meu rei, me desculpa. Davi falou, não, tudo bem, Davi era bonzinho, muito bonzinho. Tudo bem, fica junto comigo. Aquela que eu te expliquei. Inimigo a gente traz junto, fica aqui junto comigo. Mas o Davi já tinha falado para o seu filho, não confia em Semei. Dá um jeito de eliminar Semei. Dá um jeito de eliminar Semei. Mas como que vai eliminar Semei? Como que vai eliminar o Semei? Então é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que Salomão faz, traz ele para uma prisão domiciliar. Semei, a partir de agora você vai ficar aqui dentro de Jerusalém. O Semei era um benjaminita, da tribo de Benjamim. Você fica preso em Jerusalém. Você não pode sair nenhuma vez aqui de Jerusalém. Ou seja, ele tirou Semei do seu clã, tirou Semei dos seus amigos. Assim, Semei não tinha como articular nenhum plano. Deixou ele em prisão domiciliar. Mas, na verdade, o Salomão queria era matar ele mesmo. Só que o Salomão não podia matar, já que seu pai havia trazido ele para junto de si, aquela coisa toda. E ele falou assim, se você sair de Jerusalém, você vai ser morto. Mas aí é culpa sua, não sou eu que estou te matando. Tá certo, Semei? Se você sair de Jerusalém, você será morto. Mas a culpa não vai recair sobre mim. E foi dito e feito. Teve um problema, ele teve que ir atrás de uns servos dele, longe, saiu, escondido, deram quase língua no dente, falaram para Salomão, o Semei saiu e voltou. Saiu e voltou? Chegou lá para Semei, eu falei para você não sair. Você não podia sair de Jerusalém. Você saiu, então você vai morrer. Morre. E a culpa não é minha, a culpa é sua, porque eu já se havia avisado. Acabaram todas as ameaças em relação ao rei. Olha que coisa interessante. Salomão agora colocou Banaías como chefe do exército e Sadoc como o sacerdote. Você viu como que mudou completamente o governo? Antes com Davi, chefe do exército era Joabe, sacerdote Abiatar. Mas esse Joabe e esse Abiatar havia tramado um golpe junto com Adonias, o filho de Davi. Ou seja, eles traíram Davi para fazer um golpe junto com Adonias. Não deu certo. Ou seja, Davi, quando morre, fala, meu filho Salomão, cuida muito bem, não confia em Abiatar, o sacerdote, não confia em Joabe, não confia em Semei, não confia em Adonias. Tudo bem? Agora o que ele fez? Salomão matou Adonias, porque Adonias queria o trono, matou Joabe, porque Joabe havia feito aquele assassinato de 2 generais,
Matou Semei, porque Semei saiu de Jerusalém desrespeitando uma lei, e mandou para longe Abiatar. E agora Salomão constitui o seu governo, e é importante que tenha um general e que tenha a religião. Salomão é rei. Banaías, o chefe do exército, e Sadoque agora, o sacerdote. E o reino se estabelece. Vamos lá? Ficou complicado isso? Não, né? Acho que ficou complicado, não. Deu para entender todos os nomes das coisas, né? Vamos lá, rapidinho, vamos ver alguns versículos aqui. 5. Versículo 5. Isso que é Davi falando para Salomão. Tu sabes tão bem como eu o que me fez Joabe, filho de Sárvia, como ele assassinou os 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, derramando assim, em pleno tempo de paz, o sangue da guerra e manchando com sangue da guerra o cinto de seus rins e o calçado de seus pés. Ok. Né? Isso aqui foi a recomendação que Davi está dando para o seu filho Salomão. Falou, a gente precisa dar um jeito em Joabe. Veja o que você faz aí. Né? E aí, não iria matar Joabe por causa de traição, mas por causa do assassinato que ele fez de 2 generais. Por quê? Porque matar em tempo de guerra, gente, como eu disse para você, não era assassinato. Matar em tempo de guerra não era assassinato, né? Não era um assassinato que atraísse a vingança punitiva. Então, já expliquei, se eu mato alguém, eu atraio sobre mim a vingança punitiva. Alguém tem que vingar aquela morte e me matando. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Só que matar em tempo de guerra não atraía a vingança punitiva. Não. Só que Davi deixa bem claro para o seu filho Salomão que o Joabe matou em tempo de paz. Logo, atraía sobre ele a vingança punitiva. Logo, a vida dele deveria ser tirada. Vida por vida, segundo o código de Talião. Versículo 7, vem aqui comigo. Por outro lado, tratarás com benevolência os filhos de Berzelai, o galadita, que faz eu comer a sua mesa, porque foi esse o gesto que tiveram para comigo quando eu fugia diante de teu irmão Absalão. Foi o Berzelai que ajudou o Davi. Então, traz, olha aqui, faze-os comer a tua mesa. Atenção, comer a mesa de um rei significa ser seu protegido. Então, Davi deixou bem claro, a família de Berzelai que me acolheu, ela passa a ser protegida do reino. Comer a mesa do rei significa ser protegido. Muito bem, versículo 9, tu, porém, não deixarás impune. Aqui está falando do Semei, o Semei que humilhou, amaldiçoou, fez aquele monte de coisa com Davi. Tu, porém, não deixarás impune, pois é bastante sensato para saber como terá de tratar. Farás descer com sangue as suas cãs à habitação dos mortos. Aqui é Semei. Lembra do Semei? Semei havia amaldiçoado Davi. Uma vez que ele pronunciou a maldição sobre Davi, essa maldição não pode ser revogada. Mas, se eliminasse o autor da maldição, era possível escapar dessa maldição. Ora, então olha aqui, o Semei amaldiçoou Davi, ele não pode retirar a maldição. Mas se eu mato o Semei, essa maldição acaba. Né? Davi, na sua bondade, não fez nada com o Semei. Davi era muito bonzinho, gente. Davi não fez nada com o Semei, mesmo sendo humilhado por ele. Mas, para que essa maldição de Semei seja totalmente eliminada e não recaia sobre o seu filho Salomão, ele precisa ser eliminado. É o que acontece. Semei é colocado como preso, uma prisão domiciliar, ele desrespeita a prisão domiciliar e é morto. E assim acaba toda a ameaça. Versículo 11, vem cá comigo, onde está 11? Reinou durante 40 anos sobre Israel e 7 anos em Hebron e 33 anos em Jerusalém. Isso aqui foi o tempo do reinado. O reinado de Davi, gente, aqui fala, reinou 40 anos. 42, 43, não importa quantos anos. O importa é saber que o reinado de Davi situa-se
no ano 1000 antes de Cristo. Atenção, nós temos 1000 anos antes de Cristo, tá certo? E é da descendência de Davi que vai nascer Jesus, tá bom? Tá certo? Versículo 17. Pede ao rei Salomão que nada te recusa, que me dê Abisag, a sunamita, por mulher. Aqui é aquela história. Adonias, esperto, querendo dar o golpe de novo, pediu a mulher do rei, que foi aquela mulher, a donzela, que foi colocada para aquecer Davi, né? Possuir a mulher do rei, gente, podia ser considerado um sinal de direito ao trono. O Adonias estava querendo de novo dar o golpe. Se Salomão desse para ele a mulher do rei, isso poderia ser considerado um direito ao trono. Ele poderia dizer, eu tenho a mulher do rei, logo eu sou rei. Mas Salomão percebeu toda a estratégia dele e mandou eliminar. Versículo 19, Betsabeia foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou ao seu trono. Mandou colocar um trono para sua mãe e ela sentou à sua direita. Isso que eu queria lembrar você. Em Israel e os povos vizinhos, a rainha mãe, a mãe do rei, gozava de honrarias especiais. Tinha um trono ao lado do rei e tinha uma honra especial. Deixa eu te contar aqui, Por isso é que nós olhamos para Maria como a rainha mãe, que tem um lugar especial na igreja. Sabia? Maria é rainha por quê? Porque ela é mãe de rei. Ela é mãe de rei, então ela é rainha mãe. E como rainha mãe, tem do lado de Jesus um lugar especial e tem prerrogativas especiais, honras especiais também. Assim como tinha a mãe de Davi também, tá bom? A mãe de Davi, a mãe de Salomão. Vamos lá, versículo 22, cadê? E o rei Salomão disse à sua mãe, por que queres que Abisag, a sunamita, seja dada a Adonias? Pede também para ele o reino, que é meu irmão primogênito, assim como para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Sárvia. Salomão perdeu a paciência, viu, né? Salomão sugere energicamente, né? Está pensando, né? E aí, naquele momento, ele percebe quem está por trás dessa história. Quem que está por trás? Joabe e Abiatar. Gente, é interessante. Quando a mãe de Salomão vem falar para ele, falou, olha, está pedindo. Ele falou assim, está pensando o quê, mãe? Então dá tudo para ele, dá o reino, dá todo mundo, dá tudo para ele. Nesta hora, ele percebe, opa, está sendo tramado um novo golpe. E percebe quem está por trás disso, Joabe e Abiatar. Logo ele fala, preciso eliminar Joabe, preciso eliminar Abiatar. Tá bom? Vamos lá. Versículo 29. Cadê 29? 29. Foram dizer ao rei Salomão, Joabe refugiou-se no tabernáculo do Senhor e está junto do altar. Salomão mandou Banaías, filho de Joiada, dizendo, vai e mata-o. O que acontece aqui? Quando Joabe, que era o antigo chefe do exército, percebe que Salomão descobriu a tramóia dele, ele vai e se agarra no trono. Joabe pensou que o rei Salomão estava perseguindo ele por causa do golpe de Estado. E ele pensou, ele descobriu o golpe de Estado, eu vou me agarrar no chifre do altar. Por quê? Porque se eu me agarrar no chifre do altar, ele não pode fazer nada comigo. Só que Salomão foi muito mais esperto. A acusação de Salomão não era por ele ser um traidor. A acusação de Salomão era por ele ter matado 2 generais. 2 generais. Logo, a lei, Êxodo capítulo 21, versículo 14, não permite que o assassino voluntário, aquele que matou um homem em tempo de paz, seja protegido pelo altar.
Olha que interessante, o Joabe pensou que ele estava sendo esperto. Falou, eu me agarro no chifre do altar, ninguém pode fazer com isso. Só que enquanto o Joabe levava o milho, o Salomão já voltava com o fubá. O Salomão falou assim, ele está querendo se safar, pensando que vai segurar no trono, no chifre do altar? A lei aqui diz que quem matou alguém em tempo de paz não pode ser protegido pelo altar. Logo, Salomão acusa Joabe de matar 2 generais. E por isso, ele é morto, mesmo segurando o chifre do altar. A esperteza aí, esperteza. Joabe pensou em se safar. Salomão falou, não vai. Vou condenar ele por outra coisa, não por traição. Versículo 36. Depois mandou o rei chamar Semei e disse-lhe, faze para ti uma casa em Jerusalém e habita aí, dela não sairás para onde quer que seja. Que Semei precisa ser eliminado, né? Então, Semei fica sob custódia do rei, é uma prisão domiciliar, só falta ter tornozeleira, não tinha tornozeleira na época, e ele fica privado do contato com outras pessoas, ou seja, uma pessoa que trama junto com outros golpes de Estado, o que você tem que fazer? Eliminar qualquer contato que ela tenha com outra pessoa. Então ele fica privado do seu clã e fica privado aí de ter contato com as pessoas. Sob custódia, prisão domiciliar em Jerusalém. Salomão esperto, hein? Aí no versículo 40, só que Salomão queria matar o Semei, né? Mas não queria ser culpado da morte de Semei. Aí o que ele faz? Semei faz o quê? Então o Semei dá aquela saidinha, vai em Gate, todo mundo fica sabendo que ele deu uma saidinha, e aí o Salomão fala, é agora que eu mato esse homem. Por que não guardaste tu o juramento do Senhor e a ordem que eu lhe havia dado? Tu sabes, ajuntou o rei, todo o mal que fizeste a Davi meu pai, tem consciência disso. Por isso o Senhor faz recair tua malícia sobre tua cabeça. E o rei então manda matar Semei. Por quê? Porque ele próprio trouxe sobre si a condenação à morte. Porque o rei Salomão havia dito, você não pode sair de Jerusalém. Ele saiu, ele vai ser morto e a culpa é dele. Gente, estrategicamente, o rei Salomão eliminou toda ameaça ao trono. Adonias, que podia reivindicar o trono, foi morto. Abiatar, que era um dos articuladores do golpe, que era o sacerdote, foi desterrado, mandado para a sua cidade em Anatote. Semei, que fazia parte dessa conspiração, foi mandado como preso domiciliar em Jerusalém e acabou morrendo porque desafiou a lei e não cumpriu. Joabe foi morto, não porque ele foi um traidor, né? Mas porque ele matou 2 generais muito queridos e amados de Davi. Ou seja, Adonias, Semei, Joabe e Abiatar estão fora de circulação. O reino de Salomão se estabelece. Et crucem domini fugit partis adversae, vitit eleu de tribiuda, radix Davidi